Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de produção de texto, falando hoje sobre entrevista. Esse é o nosso gênero textual de hoje. Vamos ver o que é uma entrevista. No material de vocês vão encontrar uma entrevista com o professor e supervisor da rede pública de ensino de Valinhos, em São Paulo, Carlos Eduardo, onde ele vai dar uma entrevista, para a revista Construir Notícias. Lá ele vai explicar a respeito da relação entre professor e aluno e as maneiras de aproximar o conteúdo da realidade e do interesse dos jovens. Então, nas páginas que se seguem, vocês irão encontrar toda a entrevista. Vai ter perguntas e o professor vai tentar responder elas de forma bem que possam entender bem o que ele quer dizer. Mas vamos entender logo o que é uma entrevista. Uma entrevista nada mais é do que a interação entre duas pessoas, duas ou até mais pessoas, Na qual alguém pergunta alguma coisa e outro responde. Existem muitos tipos de entrevista. Jornalística, uma entrevista de emprego, uma entrevista social, para saber qual é a condição que você tem. Ali ela vai lhe fazer perguntas e você vai lhe responder. A de emprego é sobre os seus anseios, sobre o que você almeja naquele emprego, qual o seu objetivo, se você for contratado. E ali ela vai estar lhe perguntando e você respondendo as perguntas. Então, é uma entrevista. Uma entrevista psicológica ali vai falar sobre a sua mente, sobre o seu estado, enfim. É algo que uma interação entre duas pessoas, Uma pergunta e a outra responde de forma mais coerente, de forma que o outro possa entender aquele pensamento que ele quer falar. Ou até mesmo informar ou formar uma opinião. A gente pode também fazer isso. As entrevistas, elas vêm o intuito de informar, de entreter, e elas são publicadas sem alteração. Ou seja, o que está escrito equivale exatamente às respostas que o entrevistado concedeu. Então, ele não pode estar acrescentando coisas que a pessoa não falou. Tem que ser justamente aquilo que ele disse. Mesmo comentários, às vezes a pessoa fala e bota um comentário de alguma coisa, enquanto ele está falando, a respeito das suas falas, ele pode colocar ali no meio as suas falas, da forma como você falou, da forma como ele precisa colocar no material. Então, é bem comum que a gente possa notar, mesmo com a formalidade, que normalmente são expostas entre parênteses essas falas. Eu acredito que você deve ter visto algum tipo de entrevista, em que a resposta muitas vezes é interrompida pelos parênteses. Por exemplo, as pessoas às vezes no meio da entrevista elas sorriem. Então é colocado ali entre parênteses risos. Então, porque naquele momento ela quer retratar, na verdade, tudo aquilo que foi passado na entrevista. Então, ela pode ser vinculada, agora eu vou mostrando agora imagens para vocês, de uma entrevista. Aí tem uma moça entrevistando, tem vários tipos aí de entrevista. Eu tenho até um desenho animado, onde se entrevistando um ao outro. Em vários momentos aí sendo as pessoas entrevistadas, uma ou mais de uma, como eu falei. Pois bem, a entrevista ela pode ser vinculada em publicações impressas. Pode ser em revistas, aí vocês têm aí tons, em jornais ou livros. Então, eu coloquei essas imagens aí. Então, a entrevista, ela pode ser publicada nesses meios aí, nesses meios impressos. Há várias entrevistas com personalidades, que muitas vezes foram colocadas em livros. Então, nós temos aí sim o livro. Vocês também podem ver em sites
da internet, em programas de rádio, de TV. Há programas dedicados apenas à entrevista. Então, por exemplo, no rádio ou na televisão, há programas que são exclusivos de entrevistar o outro, sobre a vida do outro, sobre a profissão do outro. Então, existe aí programas que são unicamente de entrevista, mas não são impressos, né? Esses aí são visuais e sonoros. Vocês irão realizar a atividade na página 41 apenas, que é bem curtinho, sobre uma entrevista, algum tipo. Todas são pessoais, é necessário que vocês respondam. E o material de vocês se encontra na página 38, 39 e 40. Toda essa entrevista. Outra coisa importante, né, antes de eu finalizar, é que a entrevista, né, o objetivo da entrevista, o entrevistador, ele deve estar preparado, né, para realizar a pergunta de forma coerente. Ele tem que conhecer ali o tema que ele vai entrevistar para poder fazer uma boa pergunta e não fazer assim perguntas aleatórias que não fazem sentido. Então, é preciso que as pessoas que estejam acompanhando aquela entrevista, elas sintam o interesse de cada vez mais estar vendo, estar acompanhando aquela entrevista, porque não faz sentido você estar acompanhando algo em que as perguntas não são interessantes. Então, é importante que o entrevistador ele saiba muito bem fazer bem as perguntas, elaborar muito bem as perguntas, para que a pessoa que esteja assistindo, ela possa sentir o interesse de estar acompanhando aquela entrevista toda. Pois bem, realizem a atividade e até a nossa próxima aula.